Vocês já perceberam que nos evangelhos nós vemos em algumas ocasiões o Senhor tocando um leproso e ele sendo curado? Sabe quantos sacerdotes podiam fazer isso? Nenhum. Porque se eles fossem para curar um leproso, pôr a mão nele, eles ficariam contaminados. Mas o Senhor podia tocar sem se contaminar, porque nele não existia a natureza caída. Ele era o Filho de Deus aqui na terra, homem. Ele podia fazer uma obra agora, porque como homem, ele chegou num ponto diante de Deus que ele falou, eis-me aqui. E ele foi aceito. É como se ele estivesse falando como Isaías, eis-me aqui, envie-me a mim. O Senhor Jesus, antes de sequer existir qualquer coisa, ele já se apresentou a Deus como aquele que viria, porque isso era a escolha de Deus para o homem. A obra de Cristo é o que Deus escolheu como caminho para nós chegarmos a Ele. Aceita. Não argumenta, aceita. Porque o seu pai, Adão, não argumentou com a serpente, ele aceitou e comeu. Mas agora você tem que aceitar aquele que obedeceu até a morte. E morte de cruz. Ele se fez pecado por nós. Ele sofreu o juízo que nós merecíamos. Deus não perdoa pecados, mas ele perdoa o pecador. Porque seu filho se fez pecado por nós. O evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo é que ele veio ao mundo para salvar pecadores. E nós somos. Então nós somos capazes, nós somos possíveis de ser salvos, porque o impossível do homem se tornou possível, porque Deus o fez. A possibilidade de Deus te salvar agora existe, porque naquelas 3 horas de trevas, o Senhor Jesus sofreu nas mãos de um Deus justo, que não perdoa, não deixa passar o pecado. Ele tinha que tratar o pecado. E tratou. E tendo passado essas 3 horas de trevas, nós escutamos ele falando, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma coisa que nenhum de nós pode fazer. Ele tinha o poder de entregar a sua própria vida. Nós não temos. Se matar não é entregar a sua própria vida, é terminar com a sua vida. Mas você não tem jeito de entregar a sua vida, falar assim, bom, eu vou morrer agora e entregar meu espírito. Não tem jeito de fazer isso. O Senhor Jesus fez isso. Porque ele era o único que podia fazer isso. Porque ele foi justificado. Ele já tinha passado pelo fogo de juízo e ele agora fala, entrego em tuas mãos. Aqui está a minha vida. E 3 dias depois, os laços da morte não conseguiu. Seu corpo não viu corrupção. Ele se levantou da tumba e aparece aos seus discípulos. Essa é a ressurreição. É a base de toda a nossa salvação. Cristo morto e ressuscitado, tendo passado por um juízo que nós merecíamos. Se eu creio em Jesus como meu Salvador, qual poder nesse mundo pode vencer uma obra dessa? Nenhum. Nenhum. Porque só Deus tem a vida na sua mão. Mas ele resolveu, nos seus propósitos eternos, de comunicar essa vida a nós, por meio do seu Filho Jesus. Então aceite a Jesus como seu Salvador. É simples assim, simples para nós, não para ele. Nós talvez possamos até pensar, eu posso sofrer pelos meus filhos, né? Ter que, para ajudar meu filho, eu me sacrificar em alguma coisa, economizar mais, não gastar nas coisas que me agradam, e para poder ajudar os meus filhos. Mas o que o Senhor Jesus fez é uma coisa que não tem precedente e não vai ter nenhum que vai fazer igual e nunca irá acontecer. Só ele podia fazer isso. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e perdoa pecadores. Todo aquele que nele crê será